Outra coisa, né? Outra coisa que a gente tem que deixar claro, nem sei se o Mauro já está aí, ele vai ficar louco quando ele ouvir isso, mas ele já deve estar escutando a gente, eu acho que vale trazer o debate, porque muito se falou, não só o Mauro, Flávio Prado, a imprensa inteira. Eu e o Piperno fomos os únicos que não achamos o Renato tão mal no Flamengo. Vale a gente dizer que o Flamengo do Renato venceu esse Olímpia por 9-2 no agregado. 9-2. 9-2. E o Flamengo do Sampaoli, que eu também acho, concordo com o Mauro, que é má vontade, não conseguiu eliminar esse Olímpia da Libertadores. Não conseguiu tirar esse Olímpia da Libertadores. Então, tem muita coisa errada. Uma diretoria que não sabe o que faz, uma diretoria que não tem pulso firme, uma diretoria que só passa a mão na cabeça do jogador, diretoria que passa de jogador. E anotem, em breve o Sampaoli vai cair. Vai cair. Por quê? Já estão conseguindo. Aí o torcedor suspeita, será que entregaram o Sampaoli? Claro que o torcedor vai suspeitar. A gente pode cravar isso? Óbvio que não. Ninguém pode julgar os outros assim, ninguém pode dizer o que aconteceu. Mas o torcedor, vendo uma atuação patética e vendo os gols ridículos que aconteceram, ele pode supor o que ele quiser. Sabe por quê? Porque ele está revoltado. Sabe por quê? Porque ele foi no aeroporto e teve segurança isolando o ônibus, torcedor revoltado lá no Paraguai. É o torcedor que se lasca e sou eu que me lasco. Sou eu que viro piada, sou eu que viro chacota, sou eu que sou obrigado a ver um velho banco como o Flávio Prado entrar no estúdio falando que eu sou o Toto Internacional. E virei mesmo, virei. Eu sou piada por causa de uma piada de atuação do Flamengo. E pra quem falou que eu tinha corrido, tô aqui. Tô viajando, tô em Goiás, hein? Tô em Alexânia, Goiás, e tô aqui. Tô aqui botando a cara, porque realmente falei muito antes. Falei que já tinha passado e agora tô aqui botando a cara e falando que foi um papelão, um vexame desse Flamengo, Pedrinho. E essa entrada do Flávio não estava no script, no roteiro. Ele veio hoje só para dar risada dessa sua cara, hein, pilhado? Que coisa. Ó, o Mauro César já está conosco e não tem como eu não perguntar pro Mauro. Mauro, primeiro, a sua opinião sobre esse discurso todo aí do pilhado e, é claro, essa eliminação, esse vexame do Flamengo ontem no Paraguai. Mauro, boa tarde. Boa tarde, Pedro. Boa tarde aos companheiros, a todos. Primeiro ele falar em Renato Gaúcho 9-2, tá totalmente sem noção, né? Como se os jogos de futebol fossem iguais, os times fossem iguais. É uma bobagem, falou um monte de besteira. Agora, sobre o Olímpia ter levado a sério o que o Thiago fala no ar, é que eles não conhecem o Thiago, não sabem que ele é um personagem aí, o pilhado, faz essa onda toda, não dá pra levar a sério. E olha, ele nem precisava disso, cara, porque quem tá aqui percebe, eu tô aqui desde quarta-feira, os caras se mobilizaram, os caras se organizaram, eu tô avisando isso desde o outro jogo, eu tô avisando, cuidado com esse jogo, os caras estão vivos, eles vão se organizar, vão se mobilizar, é um time tricampeão da Libertadores, é um clube importante da América do Sul, né? Olha a arrogância. E o Flamengo fez 1-0, ali acomodado, achou que estava bom no Maracanã, e eles se prepararam para o jogo, fizeram um recebimento ontem do time espetacular, enquanto no Maracanã fica aquela voz lá, né? Tem uma voz no Maracanã, vai dizer, atenção, não soltem bombas, sinalizadores podem punir. Aqui os caras tocaram um F bem grande, acenderam tudo, fizeram um barulho danado, fumaça, bandeirão, foguetório, quase 5 minutos de foguetório. Já meteram uma pressão, entendeu? Fortíssima. Deram porrada em torcedor do Flamengo. Mostraram assim que vieram para ganhar. Um time limitadíssimo, orçamento de $500 mil do futebol do Olímpia por mês, ou seja, cortou em 2/3 nessa temporada pelas dívidas, transfer ban, enfim, um futebol até tosco do Olímpia, não é um bom time. Um time com um repertório muito fraco, jogadores limitados, mas que jogou uma partida para eliminar o time rico metido a besta, que é o time do Flamengo. Um time indolente, preguiçoso. Esse time merece gritos de time sem vergonha, que são assim tão repetidos por torcidas em derrotas. Porque falta mesmo vergonha. Mas não é só o time o problema. O Sampaoli também cometeu muitos erros. Não adianta ficar recuperando técnicos anteriores que também fizeram bobagem. O trabalho do Renato foi ruim. O Dorival, no final, já não tinha controle sobre esse grupo, que é um outro tipo de problema. Ou você tem um Dorival que tem que comer na mão dos caras, ou bota o Sampaoli que barra, não dá muita confiança e eles vão lá e simplesmente não correm, né? Então, qual é a solução? A solução não passa pelo técnico pura e simplesmente, passa pela diretoria e por decisões sérias com relação ao elenco. Porque existe uma panela, aí saem alguns componentes da panela e entram outros que compõem. Gente, os caras compõem e continuam ali. Tem um outro jogador que quer correr, quer fazer, mas a maioria
O Arrascaeta ontem teve uma disputa de bola com o Gamarra de hoje, que não é o Gamarra, evidentemente aquele Gamarra, lado direito da defesa do Olímpia no primeiro tempo. O Arrasca ganhou a bola, o cara tomou, o Arrasca recuperou, o cara tomou, perde, ganha, ele ganhou na imposição física, saiu com a bola, a torcida urrou na hora, bem na minha frente, urrou, e o Arrascaeta ficou ali com a mãozinha na cintura andando. A televisão não deve ter mostrado, porque a bola foi lá pro meio do campo e pro ataque do Olímpia, um símbolo do que foi. Ele não correu atrás do cara para tentar um novo desarme, ele desistiu da jogada. Então quando o Arrascaeta é sensacional num passe, tudo fala, pô, que legal, ele é uruguaio, cadê o sangue do uruguaio? Arrasta a charrua. Parou da jogada. O Gabriel não pegou na bola e deu entrevista para os colegas de televisão ao final do jogo, dizendo que foi um roubo. Que roubo? Não teve roubo nenhum. Você pode reclamar do árbitro um detalhe ou outro, mas não teve interferência nenhuma. Aí quando eu falei algumas vezes que o Matheus Cunha é um goleiro muito jovem, que é uma chapa muito quente para ele já ser titular do Flamengo. Quer queimar? Não quero queimar ninguém, é só uma opinião. Falhou nos gols ontem, 2 gols. Aí o Flamengo contrata o goleiro Rossi, do Boca Juniors, experiente, acostumado a jogos assim, e o São Paulo não escalou o cara nem para ver como é que é. Manteve o garoto, porque dizem que joga bem com os pés, não joga nada bem com os pés. Não joga, ele pensa que joga bem com os pés, não dá opção em linha de passe, tenta vários lançamentos, não é demonizar ninguém, mas não está preparado para um jogo desse. O terceiro gol do Olímpia, a bola está nas mãos dele, ele primeiro reclama de uma falta que não houve, ele sai com a bola pela linha de fundo, tenta botar a bola na bola, não sei porquê. Ele, ao invés de segurar a bola, esfriar o jogo, ele joga com força na direção da bandeirinha de córner, para os caras baterem rapidamente. Impressionante, que ingenuidade. Você vê a falta de entendimento de onde eles estão. Então, o que aconteceu ontem começa na diretoria. Tem um vídeo constrangedor do presidente do Flamengo dando uma espiadinha assim para ver se pode sair ali da área restrita do aeroporto para a área de desembarque, né? É um negócio muito constrangedor até esse vídeo. É responsabilidade dele, do Marcos Braz, evidentemente, todo o departamento de futebol, daquela gerentada toda que o Flamengo tem. Aí passa pelos jogadores, muitos deles, né? E chega, inclusive, no técnico, evidentemente, que cometeu muitos erros, como, por exemplo, insistir no Felipe Luiz até os 31 minutos do segundo tempo, tem o menor cabimento. Né? Foi um erro escalar em campo, que parecia interessante, imaginando o jogo do Grêmio, que foi 15 dias antes só. Interessante manter o Felipe Luiz. No começo do jogo, já o primeiro gol em cima dele, o Davi Luiz está totalmente fora de posição, fora da área, lá na frente, fazendo sei lá o quê. O Felipe Luiz não dá combate, dá o lado certo pro corte, o corte é feito, o cruzamento e o gol. Atacante de cabeceira totalmente livre. Ele ficou até os 31 do segundo tempo, não dá para entender por quê. E ainda há quem defenda a renovação do Felipe Luiz. Gente, ele é um ótimo jogador, não dá mais. Vamos renovar com o Everton Ribeiro. Esquece, não dá mais. Aí eu fui na coletiva, fiz uma pergunta para o Everton Ribeiro e ele admitiu que foi vergonhoso. Mas não adianta admitir que foi uma vergonha, tem que ir além disso. O que eles vão fazer para mudar isso? Os jogadores não se abalam, gente. Depois eu fui acompanhar lá a zona mista. Só 2 falaram, o próprio Felipe e o goleiro Matheus Cunha. Jovem, mas foi lá e deu a cara, falou com os jornalistas. Os outros passaram direto, o seu Gerson passa direto, o seu Gabigol passa com um gorro na cabeça, lá um capuz do casaco, São Paulo passou aquela corridinha ali, tudo rapidinho, foi embora, porque não teve que dar entrevista, que foi expulso ainda por cima, e parece que provocou a expulsão, tanto que ele reclamou, e o árbitro reclamando com ele, estava na cara que ia tomar um vermelho e tomou, né? O Marcos Braz passou rapidamente, todo mundo passou por ali, ninguém falou. É muito fácil. Muito fácil, você pegar e entrar no ônibus, tem um grupo de torcedores que vieram de ônibus para cá, vão chegar só sábado no Brasil, estão viajando, se tudo correr bem, chegam no sábado, né? E estavam ali protestando, eles entram no ônibus com vários seguranças, vão embora, já estão no berço há muito tempo, essa hora já até acordaram. Então é muito fácil para o jogador do Flamengo ganhar um salário. Os 2 jogadores do Flamengo ganham, somando 2 salários, dá mais ou menos o orçamento do futebol do Olímpia, gente, de um mês. É uma vergonha. Agora, o Olímpia é um time grande da América do Sul, tricampeão da Libertadores, se mobilizou, foi um espetáculo, uma torcida fantástica, que mesmo quando tomou o gol, não se abateu, continuou acreditando na virada, e no primeiro tempo, até eu escrevi no meu Twitter no primeiro tempo, o roteiro que está se desenhando é esse, o Flamengo vai cair, é uma questão de tempo. É uma questão de tempo, se não mudar a postura, e aconteceu. E era claro, você sente no estádio o que vai acontecer. E o Olímpia sabia, a torcida sabia, estava tudo muito claro. Agora, tudo isso é um problema grande de estrutura de quem tem dinheiro não sabe como fazer. Não adianta também esse discursinho de tem que profissionalizar o futebol. Tirando o Marcos Braz, todo mundo é profissional. A questão é a capacidade ou não das pessoas que lá estão e de quem está lá em cima mandando. Esse é o problema. Então não adianta só falar em profissionalismo. Tirar um profissional ruim e botar outro não vai dar em nada. E só culpar o técnico não adianta. É possível, gente, a gente criticar o técnico, ele merece críticas pela falta de jogo de cintura, pela dificuldade de relacionamento, pelos erros cometidos no comando do time e tudo mais. Agora, quem contratou sabia do perfil de São Paulo, tá? Parece que não conseguiu contornar também para que ele fosse minimamente flexível e tentasse se enturmar mais com essa panela.
Agora, tira esse, bota outro, não adianta. Vai ficar o tempo todo o quê? Procurando treinadores que compõem. Se o São Paulo sair, o nome mais provável é o Ceni, porque o Ceni tem bom trânsito com os jogadores. Ele conseguiu fazer uma composição política que teve os caras do lado dele. Então é um nome que seria bem recebido. No caso da queda do São Paulo, que parece que não vai acontecer. Até o Rodrigo Matos no UOL já publicou um texto sobre isso hoje, que a tendência é a permanência do treinador. Agora, se vai continuar o treinador em choque com o elenco, eles têm que decidir alguma coisa. O que eu faria imediatamente, essas propostas, Léo Pereira, Ayrton Lucas, qualquer jogador, proposta do mundo árabe, né, da Arábia Saudita, 20 milhões de euros, eu venderia correndo. Qualquer jogador, qualquer, sem exceção, aparecer uma proposta boa, é legal, o dinheiro é bom, vende. Hoje, vou jogar com quem? Arruma um jogador na Série B, contrata um cara para tapar buraco, põe um garoto da base, vai do jeito que dá, mas é necessário quebrar essa panela, mudar isso e mudar o departamento de futebol. Não adianta tirar só o Marcos Braz, não adianta só tirar o Bruno Spindel ou tirar os gerentes. Tem que detectar onde está o problema. O Flamengo não faz isso porque o presidente do Flamengo não interfere no futebol, não busca soluções efetivas, vai só permitindo que isso se arraste e a cabeça entregue da bandeja sempre é do treinador. Não resolve. Esse grupo já mostrou, já teve partidas assim, com o Sampaoli, com o Vitor Pereira, com o interino Mário Jorge só esse ano, com o Dorival tiveram também, com o Renato tiveram também, com o Paulo Souza tiveram também, e a gente fica aqui vendo muita gente ocupando só o técnico. E tem muito colega na imprensa também que defende a permanência de um técnico para fazer um trabalho de longo prazo, mas no caso específico do Flamengo, quando perde, os caras falam, tem que mandar o técnico embora e não batem nos jogadores. Talvez porque queiram manter bom relacionamento com o assessor de imprensa, estejam preocupados com o jogador em estudo da entrevista, ou da exclusivinha aqui ou ali, então ficam fazendo médiazinha com o jogador, né? Os jogadores do Flamengo têm sim muita responsabilidade. Muita responsabilidade, tem que ser cobrado junto com o Sampaoli, junto com o Marcos Braz, junto com o Bruno Spindel, junto com o presidente Rodolfo Landim, que também precisa dar a cara em algum momento, né? Falar alguma coisa, né? Porque realmente não dá para ficar se escondendo do quê? Até quando? Quando o time é campeão, aparece lá para levantar a taça e some. Não pode, não tem condições. Landim, o Marcos Braz, tem que falar, tem que se apresentar e tem que fazer algo. Não fazer nada depois que aconteceu ontem e foi alertado, né? A gente vem falando isso aqui desde a semana passada. O jogo é perigoso. Cuidado, olha o que pode acontecer. E de fato aconteceu. Era um roteiro mais ou menos até previsível e a eliminação vergonhosa do Flamengo com orçamento, com jogadores caros, com elenco caríssimo. E tem torcedor que fica pensando só em contratação. Não adianta, gente, contratar um ou outro se você tem um espírito perdedor. E o espírito hoje é um espírito perdedor de jogadores acomodados, encastelados, empoderados, que fazem aquilo que eles bem entendem. Enquanto não acabarem com isso, quebrarem de vez essa panela, isso vai resistir, vai continuar. E eu falei aqui já há vários dias, jogadores que não gostam do técnico, o técnico não faz também para trazer os caras para o lado, então não tem solução. Uma vergonha, não por perder para o Olímpia, o problema não é o clube Olímpia, mas o momento dos times, a dificuldade do clube paraguaio, a limitação do seu elenco, do seu futebol mesmo, e a diferença brutal de dedicação, de entrega, de profissionalismo de um time para o outro dentro de campo. Foi uma das vitórias mais justas dessa Libertadores, e o Flamengo, de repente, até tem escapado de um vexame maior, que seria jogar contra um dos seus grandes rivais, que é o Fluminense, e tomar, de repente, 2 pancadas. Porque do jeito que jogou ontem, gente, poderia ser parecido um Fla-Flu como aquele 4-1 ridículo, da final, do ponto de vista rubro-negro, claro, da final do Campeonato Carioca. Daqui a pouquinho nós vamos ouvir a palavra do Gabigol, dos personagens desse jogo. Você que nos acompanha pela Rádio Jovem Pan, rápido intervalo e seguimos no YouTube. Estamos aqui no canal do YouTube Jovem Pan Esportes, vai deixando o seu like. Estamos aqui com uma audiência espetacular e só tá começando o bate-pronto. Pilhado, vou devolver a palavra para você. Você chegou a falar do Renato Gaúcho nesse seu discurso inicial. Difícil falar em treinador agora, né? Depois de mais um vexame desse elenco do Flamengo. Então, respondendo ao Mauro, realmente eu sou um personagem. Sou um personagem, acho que precisa ter essa paixão de torcedor. Mas eu sou um personagem também que eu falo o que eu penso, né, Maurão? Eu falo mesmo. Para mim, o Flamengo já tinha passado pelo Olímpia. Já tinha. E eu achei uma vergonha não passar pelo Olímpia. Não. Veja bem, eu acho que eles não têm que levar a sério, porque você faz essa onda toda. Eles não sabem. Claro. Então você vai fazer a onda. Tudo. E de fato, o Olímpia era o adversário mais interessante possível para o Flamengo. Isso é óbvio. Dos primeiros colocados, apesar da boa campanha na fase de grupos, era o mais interessante porque estava em crise, ficou 40 dias sem vencer, cheio de problemas financeiros, mandou o técnico embora. É óbvio que era o Olímpia. Agora, daí até o Flamengo entrar no jogo do Maracanã como entrou e não se mobilizar para esse jogo, vai uma distância muito grande. Se o Flamengo faz um jogo minimamente sério, o Flamengo não é eliminado pelo Olímpia. Agora, o que houve foi uma mobilização muito grande de um time, de uma torcida, e um outro time com empáfia,
Ele, na verdade, não queria ganhar, né? Vamos falar português, claro. O time do Flamengo ontem não estava preocupado em ganhar jogo nenhum. A preocupação deles parece que era outra, estava em outro lugar. Isso é muito claro. E quando eu falo que escolhe jogo, os obtusos, eu gostei dessa palavra, obtusos. Os obtusos acham que é obrigatoriamente numa competição. Não. Eles escolheram primeiro não jogar o brasileiro. Mas, de repente, pega um jogo com o Fluminense, com o Palmeiras segundo tempo, no final contra o Atlético. Eles jogam, vira jogo, quase ganharam do Palmeiras. Primeiro tempo muito bom com o Fluminense, depois deu uma cansada, que eles estavam na maratona de jogos. Aí vem a Copa, joga bem contra o Grêmio. Agora resolveram não jogar campeonato nenhum. Simples assim. Eles escolhem jogos. Se alguém acha que esse time do Flamengo não tem condições de fazer uma partida melhor do que fez ontem, claro que tem. Agora, tem que ter disposição, interesse, mobilização, preparação. Não tem. E no final do jogo, cara, ninguém sai abalado. Você não vê um jogador do Flamengo, cara, como estavam os do River Plate, por exemplo, né? Ou do Nacional de Montevidéu, que eu estava acompanhando aqui no final. Aqui, eu fui o jogo do Botafogo na terça contra o Guarani, estava aqui no hotel, vendo o Palmeiras e de olho no Boca também. Cara, os jogadores do Nacional arrasados que perderam nos pênaltis. Os do River estavam arrasados. Os do Flamengo saem, ó, parece que tá saindo da praia, sabe? Uma tranquilidade ali naquela caminhada. Você não vê ninguém assim, chocado, triste. Eu vi a saída dos caras. Ninguém cabisbaixo. Vergonha. Eles não se envergonham de perder. Eles não ligam para a camisa do Flamengo. O torcedor tem que acordar para isso. O problema não está só no técnico, gente. Há muito tempo. O Domenech, quando saiu, falava sobre isso, os problemas do Flamengo. Então, quando entra um técnico que compõe, a coisa vai. Quando o técnico não casa com os caras, não se curva a panela, ele dança. Pode ser qualquer um. Pode ser o Klopp, pode ser o Guardiola, pode ser o Ancelotti, pode ser o diabo que for. Pode voltar o Jesus. Eles são capazes de derrubar o Jorge Jesus. Vai por mim. Se eles não quiserem tomar esporro do Jorge Jesus, eles derrubam o Jorge Jesus. Eles derrubam qualquer um, porque quando não querem jogar, eles não jogam. Não tem explicação aquilo de ontem. Não tem explicação. E não aparecem para falar. Cheio de repórter lá ontem, era só parar na zona mista e falar. Gabriel Barbosa, parar e falar. Gerson, parar e falar. Não falam. E quando falam, foi um roubo. As últimas entrevistas do Gerson. Né, isso já passou, não sei o quê. Cara, tem que dar a cara. Não dão a cara, não aparece. Não é para mim, não é para você, não é para os colegas jornalistas também, não. É para torcida do Flamengo. Eles não aparecem. É muito fácil. Agora, os caras do Olímpia pegaram você ali de gancho, claro. Mas o que eu quero dizer é que é claro que você vai fazer a zoeira. O problema não está nas suas palavras. O problema está no comportamento do Flamengo. Esse é o ponto. Que você pode falar o que você quiser. Eu posso falar o que você não é o Flamengo. Eu não sou o Flamengo. Nós apenas somos rubro-negros. Mas nós não somos o Flamengo. O Flamengo que entra em campo vai do presidente, entre aspas, entra em campo, até os jogadores. O roupeiro, o massagista, o médico, esse pessoal todo. A gente não trabalha no clube. A gente não muda o resultado de um jogo. Eles mudam. E mudaram para pior.